E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo. E já aviso, não é só um resuminho padrão de livro, não. O que a gente tem pela frente é uma verdadeira autópsia psicológica e filosófica de uma das obras-primas mais impressionantes de todos os tempos, Crime e Castigo, do Dostoiévski, de 1866. A nossa energia aqui está lá no alto e o mergulho vai ser denso, viu? A gente vai investigar a mente de um assassino e entender como um autor do século XIX conseguiu antecipar descobertas incríveis sobre a própria natureza humana. Bom, e qual é o nosso roteiro para essa investigação? A gente vai mapear a ascensão e, inevitavelmente, a queda de uma ideia bem perigosa. Vamos passar por o contexto e a teoria, o crime injustificável, a dissonância cognitiva, os espelhos morais, a lenta redenção e fechar com o veredito filosófico. Bora lá? Parte 1. O contexto e a teoria. Vamos entender a base intelectual do nosso protagonista. Sabe, para entender qualquer ideia mirabolante, a gente precisa olhar para o solo onde ela cresceu, né? E aqui estamos na Rússia do século XIX, um lugar fervendo de racionalismo radical e ideias utilitaristas. Tinha uma crença muito forte ganhando espaço de que a ciência e a lógica deveriam simplesmente substituir a velha moralidade. Exatamente nesse clima tenso que o nosso protagonista, o Rodion Raskolnikov, cria a sua teoria. A premissa central é assustadora. Ele acreditava de verdade que pessoas consideradas extraordinárias teriam o direito ou até o dever de violar leis morais básicas, contando que isso levasse ao progresso da humanidade. É uma justificativa utilitarista com uma inspiração napoleônica fortíssima. Afinal, Napoleão derramou rios de sangue, mas a história ainda chama ele de gênio, certo? A convicção do Raskolnikov é que alguns seres humanos estão simplesmente acima de qualquer regra moral. E olha só que fascinante o contraste que aparece agora. De um lado, a gente tem essa justificativa intelectual, super imponente, quase heróica na cabeça dele. Mas na prática, o que sustenta isso de verdade é o ressentimento social e a miséria. A genialidade de Dostoiévski é esfregar na nossa cara que essa teoria toda é só uma máscara intelectual, e bem frágil, diga-se de passagem. Ela só serve para tentar esconder a pobreza absurda, o isolamento e o ressentimento amargo de um jovem estudante que não consegue engolir a própria irrelevância. A filosofia dele é, no fim das contas, só um escudo para a própria dor. Parte 2. O crime injustificável. É aqui que a teoria esbarra feio na prática. E isso leva a gente direto para o estopim de toda a história. O momento explosivo, em que a teoria sai do papel e vai para a vida real. A diferença entre o que foi planejado e o que aconteceu é gritante. O plano racional era matar a Aliona Ivanovna, a agiota, que ele considerava um piolho sugando a vida de gente vulnerável. Era para ser um crime limpo, calculado, utilitário. Mas a realidade não é matemática, né? A Lisaveta, que é a irmã inocente e dócil da agiota, entra de gaiata na cena do crime e vira uma vítima não planejada. E num piscar de olhos, aquele assassinato pragmático vira uma tragédia caótica manchada com sangue de uma inocente. Então, o ponto crucial cai exatamente aqui. A morte da Lisaveta despedaça de vez qualquer ilusão de que um crime pode ser puramente racional, controlado e justificável. O plano foi pro ralo. O ato perdeu aquela roupagem filosófica bonitinha e revelou a sua verdadeira face. Irracional, caótica e completamente indefensável diante da nossa própria consciência humana. Parte 3. A dissonância cognitiva. O momento do colapso mental. Bom, o crime aconteceu, não tem como voltar no tempo. Se a gente adotar agora um tom mais clínico para observar o que acontece logo depois, começamos a ver a mente do protagonista se fragmentar de um jeito impressionante. E é impossível não ligar esse texto lá do século XIX com a psicologia de hoje, principalmente com o conceito de dissonância cognitiva. O Dostoiévski antecipou brilhantemente o que a ciência demorar décadas para conseguir nomear. Ele mostra pra gente uma mente literalmente rachando ao meio de tanto peso, tentando lidar com duas realidades que são totalmente opostas. Dá pra gente visualizar essa fratura com muita clareza. Por um lado, você tem aquele orgulho intelectual, sabe? Ele continua tentando convencer a si mesmo de que é um Napoleão da própria vida, um cara superior que não deve satisfação para as leis. Mas, do outro lado, vem a culpa. Uma culpa dilacerante, que nada mais é do que ele reconhecendo, mesmo sem querer, a sua própria humanidade. A cabeça do cara vira um pêndulo desesperado entre esses dois extremos. É uma tortura psicológica absoluta, onde a teoria dele exige frieza total, mas a natureza humana dele grita de horror. Parte 4. Os espelhos morais. Os reflexos da própria consciência.
E no meio dessa febre, desse colapso sem fim, o mundo lá fora começa a interagir com ele de um jeito muito revelador. As outras pessoas não estão ali só de figuração, elas funcionam como verdadeiros espelhos filosóficos que refletem pedaços desse caos interno. É muito eficiente ver como cada personagem força o nosso protagonista a encarar as consequências das ideias dele. A gente tem a Sônia trazendo aquela luz da redenção e do cristianismo na prática. Tem o investigador Porfírio, que brinca de psicólogo moral, sabendo muito bem que a culpa condena o criminoso muito antes das provas. E claro, tem o Svidrigailov, que é a representação mais bizarra e perturbadora de alguém que abandonou qualquer limite moral. Prestando atenção no papel da Sônia, a gente nota que ela traz uma ideia que bate de frente com todo aquele utilitarismo frio. A redenção através do sofrimento e de uma humildade extrema. O fato dela ler a passagem da ressurreição de Lázaro não é à toa, tem um peso absurdo na narrativa. Ela não entrega para ele um alívio racional ou alguma desculpa lógica para o assassinato. Ela estende a mão, oferecendo um caminho espiritual, um renascimento humano de verdade. E o mais fascinante é comparar a Sônia com o Svidrigailov, que é o oposto moral absoluto. Pensa comigo. Se aquela premissa utilitarista for levada a sério e alguém realmente decidir viver além do bem e do mal, o resultado não vai ser um grande triunfo histórico. Muito pelo contrário, o destino final é um niilismo extremo, um vazio existencial tão avassalador que o único fim possível é a autodestruição. Ele é a prova viva de que abrir mão da moralidade não liberta ninguém, tá? Só aniquila. Parte 5. A lenta redenção. Porque o fim, na verdade, é só o começo. Bom, com a mente em pedaços e a confissão finalmente feita, a história leva a gente para a Sibéria, para dentro da prisão. E aqui precisamos esclarecer um mal-entendido enorme sobre esse colapso todo. Muita gente acha que, confessou, foi preso, a culpa sumiu por mágica. Nada disso. O autor se recusa a entregar uma solução fácil ou romantizada. A prisão física começa, mas a redenção verdadeira não acontece como um milagre nas últimas páginas. O epílogo da história é só o primeiríssimo passo de um longo processo de cura. Vamos dar uma olhada em como isso é construído. A jornada começa lá no topo da ilusão, na falácia racional, achando que a mente resolve tudo. Aí, claro, a arrogância empurra ele para a queda moral. E a consequência disso não é sentir um alívio gostoso depois de confessar. Não. É enfrentar um sofrimento purificador pesado. É a dura aceitação de que se redimir leva tempo, exige baixar guarda e, acima de tudo, exige largar mão daquela prepotência de se achar superior aos outros. É uma luta diária. Parte 6. O veredito filosófico. Qual é o grande legado dessa investigação? Para amarrar todos os pontos dessa nossa investigação visual, precisamos puxar as lições definitivas que o livro nos deixa. Ao repassar esses temas, a gente vê que o ataque mais direto do Dostoiévski é contra aquele racionalismo radical que tenta justificar atrocidades. Fica óbvio o perigo da alienação, de achar que você pode viver totalmente desconectado do resto da sociedade. A gente entende o sofrimento não como um castigo vazio, mas como uma ponte para a reconexão humana, e batemos de frente com a realidade do livre-arbítrio. Você é livre para escolher sim, mas a responsabilidade pelo que você faz vai te perseguir para sempre. Quando a gente compara essas duas formas de castigo, percebemos um dos maiores acertos da obra. Fica muito claro que a punição legal, o tribunal, a polícia, a sentença, é super limitada e até superficial perto da verdadeira punição, que é a culpa psicológica. A prisão que a nossa própria mente cria é infinitamente mais severa, brutal e impossível de fugir do que qualquer cadeia que o Estado possa construir. Da própria consciência ninguém foge. Juntando todas essas peças e reflexões, a tese central se materializa na nossa frente. Pessoal, isso não é só uma historinha policial para descobrir quem puxou o gatilho, ok? É a demonstração implacável de que uma ideia muito perigosa faliu por completo. A história prova que nenhum nível de inteligência ou ginástica mental consegue ser mais esperto que a nossa consciência. O intelecto pode ser super treinado, mas ele nunca vai conseguir escapar ileso do peso da moralidade que já nasce com a gente. Vamos fazer uma pausa rápida e pensar juntos sobre isso. Quando a lógica pura decide ignorar a empatia e a compaixão, ela fica completamente cega. Até que ponto a razão isolada tem o poder de justificar uma atrocidade? A resposta que a gente extrai disso tudo é um baita sinal de alerta sobre os limites assustadores da lógica quando ela não tem freios. Quando o cérebro toma o controle absoluto e decide trabalhar sem a bússola do coração humano, o resultado vai ser sempre uma tragédia gigantesca. E assim, a gente fecha essa análise com uma constatação fortíssima.
Essa jornada nos mostra que a nossa humanidade, as nossas emoções, não são uma fraqueza que a gente precisa superar criando teorias intelectuais complexas. Elas são a nossa essência. Estar vivo é ser vulnerável, é estar sujeito a errar feio, a sentir o peso esmagador da culpa e a precisar sempre de redenção. E se nem a mente mais brilhante do mundo consegue abafar a própria consciência, eu deixo uma provocação para a gente terminar. Que outras desculpas a gente anda inventando hoje em dia para tentar justificar o injustificável?